Você tá vendo isso daí que eu tô mostrando? Para algumas pessoas isso é o quê? Uma lancheira? Um estojo? Não, isso daí chama-se Walkman. Na minha época, o Walkman era o equipamento, porque era a primeira vez na minha vida onde eu colocava uma fitinha com a música que eu gostava, colocava o fone e podia andar com ela. Podia pegar um metrô escutando isso daí. Podia correr escutando a minha música. E isso foi sensacional pra época. É um item bonito, né? Claro que eu não tinha um Sony desse aí, porque isso aí era caríssimo na época. Eu tinha um genérico qualquer lá, mas funcionava. Foi muito divertido poder ter pegado essa época aqui. Ficou com nostalgia, né? Você que viveu um pouquinho desse momento, né? Eu sei, rapaz. Você tá velho, hein? Você tá velho. Então é o seguinte, chega desse papo, aperta o botão da vinheta aí, José, pra gente começar essa palhaçada. E aí, gente, beleza? Como é que vocês estão? Eu tô bom. Galera, é o seguinte, pra quem é menos experiente na fotografia, sempre vem com aquele papo assim, se eu colocar uma 50mm na minha câmera APS-C, ela vira uma 85? Hein? Tio Ronaldo, vira ou não vira? Fala pra nós. Ou já tem aqueles que afirmam, não, é só você colocar uma 50 que é uma 85, já era. Você pode fazer seus retratos aí, já era. Sinto lhe informar que as coisas não funcionam desse jeito, né? A 50mm e a 85mm são projetos óticos diferentes. Isso quer dizer o seguinte, não adianta você pegar a sua 50mm, colocar no APS-C e achar que ela é uma 85. Ainda ela é uma 50mm. Porque você sabe que a 50mm que você está pegando é uma lente feita para o full frame. Então, quando a gente coloca numa câmera que tem um sensor um pouquinho menor, que é o caso do APS-C, tem aquele fator de crop e a gente realmente tem a impressão de estar com aquele ângulo de visão. O ângulo de visão é muito parecido, né? Mas continua sendo uma 50mm, com o mesmo desfoque de uma 50mm. Um projeto ótico de 50mm, gente. Acho que é fácil de você entender. Então, 50mm era 50mm em qualquer local. Por mais que você não esteja vendo completo, ela continua sendo uma 50mm. Para a galera que já chegou no full frame, tudo isso é muito mais fácil, porque você tem as lentes específicas e você tem certeza que quando você compra uma 85mm, ela é uma 85mm, porque essas coisas são tiradas a partir desse sensor 35mm. Então, você pega uma 50, é uma 50, 85, 85 e por aí vai. Para a galera do APS-C, complica um pouco mais, porque você passa a ter que fazer conta. E você já parou para pensar, existe uma lente 85mm para o APS-C? Eu não estou falando do número 85, mas uma lente feita para o APS-C que tenha as mesmas características de uma 85mm e é feita para o full frame? Para a gente começar esse papo é o seguinte, primeiro você tem que entender uma coisa, cada fabricante tem um tamanho de crop, então o ângulo de visão vai mudar um pouquinho de acordo com o tamanho do crop do fabricante, tá? Você tem que pesquisar aí qual que é o seu, se é Canon, Nikon, Fuji, aí você pesquisa aí, tá? Mas normalmente não foge muito não, é 1.5 ou 1.6. Sabendo disso, você vai ter que ver no site do fabricante da sua câmera se ela entrega uma lente próxima a isso. Então, por exemplo, eu estou usando a Fuji e queria agradecer a Fuji por ter emprestado a câmera, essa câmera que está me filmando aqui, fantástica. É a XH2. O XH2 ela tem um sensor APS-C. Se eu for fazer a continha, para eu ter exatamente o mesmo ângulo de visão de uma 85mm com características de 85mm, eu vou precisar que crie uma lente 55mm, 56, 57, mais ou menos por aí. Dentro de um projeto óptico de 85mm, não de 50mm. Esquece esse númerozinho por enquanto. Certo? Então, se você quer uma 85mm com características de 85mm, você precisa achar uma lente feita para o sistema APS-C de 55, 56, 57mm. No caso da Fuji, eles têm uma 56mm 1.2. Seria a 85mm da Fuji. Os outros fabricantes, infelizmente, não têm. Mas existe alternativa. Os chineses trouxeram isso pra gente, ainda bem, né? E hoje eu quero falar para vocês uma lente bem interessante que é a 85mm do APS-C, que é a Make 55mm 1.4. E por que essa é a 85mm do sistema APS-C? Dá uma ligada no projeto óptico aí. Aí do lado esquerdo você vai ver um projeto óptico de uma lente 50mm. Aqui do lado direito você está vendo um projeto óptico de uma lente 85mm, ambas para o full frame, tá bom? Dá uma ligada que você vai ver que existe uma certa diferença entre eles. Agora aqui, do nosso lado esquerdo vai estar o projeto óptico da 55mm 1.4 e do lado direito está o mesmo projeto óptico da 85mm 1.4 feita para o sistema full frame, que foi aquela 85mm que eu testei na Sony. Uma lente fantástica. Não é muito mais semelhante? Olha só. Então você percebe realmente que é um projeto óptico muito parecido com uma 85mm
puro sangue, podemos dizer assim. Então, obviamente, que essa lente vai ter as características de uma 85 e não de uma 50mm com visão mais ou menos de 85. Deixa eu passar a ficha técnica desse equipamento para você entender melhor. A Make 55mm 1.4 é uma lente que tem para alguns mounts, né? No meu caso aqui, você vai ver o teste que eu fiz com a Fuji, mas você tem para o mount E e para o mount Z. Quem não esquece, quem não libera, então não tem como. Por quê? Porque essa lente tem foco automático. É uma lente de 11 elementos em 8 grupos, então você percebe que é uma lente que tem um desenvolvimento óptico bem interessante. E a Make declara uma tecnologia de multicamadas aí, é como se fosse um coat aí para proteger de flare, esse tipo de coisa. Ela possui 9 lâminas de diafragma, o que eu acho muito interessante. Eu fico feliz das lentes hoje vir com bastante lâminas de diafragma. Você pode ver, todas as lentes que eu testei da Make aqui tem muita lâmina de diafragma. Antigamente isso era só pro topo, só pro high-end. Abertura máxima de 1.4 e abertura mínima de f16. Indo ali para o corpo da lente, na frente a gente tem um bom anel de foco para você mexer no foco manual se você precisar. E na traseira a gente tem aquele anel onde você escolhe o diafragma ou simplesmente coloca no ar e deixa a câmera controlar, você controla tudo direto na câmera. A Make, assim, pelo menos no site não declara nenhum tipo de vedação para essa lente. Mas você percebe que na parte de trás ela tem uma borracha, pelo menos para proteger de pó. Não sei se tem vedação, eu não vou colocar aqui, fazer teste aqui na água para ver isso aí, né? Aí você compra aí e faz você. Vai você. Eu gostei muito da construção dessa lente, eu tô curtindo muito a construção dessas novas lentes que a Make tem lançado, porque são lentes extremamente ajustadinhas, é tudo muito perfeitinho. Você gira assim, ó, você não sente nenhum tipo de folga. Antigamente, até lentes high-end tinha folga, para tudo quanto é lado, parecia um Fusca. Você via, começava virando aqui, ó, para depois o Fusca entender que tinha que virar para a direita, entendeu? Mas agora já não tem mais isso, cara, tá tudo muito bem ajustadinho. E essa lente é assim, é muito bem construída. A maior parte dela é feita de plástico e metal. A única coisa que eu não sou muito fã que a Make coloca é esse plástico preto brilhante aí, que na minha visão dá um aspecto barato pra lente, sabe? Um aspecto meio... não gosto. Mas ela já entrega também com o parasol, né? A Make sempre manda tudo completo. Uma coisa que você tem que entender, a Make diz que essa lente é uma lente feita para retrato. O fabricante especificou, é para retrato. Não quer dizer que você não possa fazer foto de rua, que você não possa fazer foto de produto, fazer filmagem, esse tipo de coisa. Não tem nada a ver com isso. Mas a especialidade desse equipamento foi desenvolvido para fazer retrato. Tá, mas vamos começar falando da qualidade de imagem dela, para a gente ter uma noção do que essa lente pode entregar para a gente. Começando aí na abertura de 1.4, a gente tem uma altíssima nitidez no centro do quadro, que vai também até os cantinhos do quadro, tá? O que eu achei bem surpreendente. Se você quiser aumentar um pelinho de nitidez e de resolução, você fecha para 2.8. Mas assim, honestamente, nem é necessário, cara. Em 1.4 ela já entrega tudo que você precisa. É uma lente bem competente nesse sentido. Eu gosto disso porque é o tipo de lente que você não compra para ficar usando em 5.6, né? Você não gasta dinheiro com uma 1.4, 1.828 para usar em 8, né? Senão você já compra aquelas lentes a partir de f4. Então é muito bom que as lentes de hoje realmente entreguem qualidade já na abertura máxima. Na parte de aberração cromática, você percebe aí que tem. E ela melhora muito quando chega lá em f4. Aí nesses testes mostra bastante aberração cromática. Só que quando você vai para o mundo real fazendo foto, isso simplesmente desaparece. Eu achei interessante isso, né? Claro, os testes sempre exigem muito mais, né? Um ambiente controlado e tal, então exige mais ali da qualidade do equipamento. Mas no mundo real você não vai perceber essa aberração cromática. Distorção é praticamente inexistente, né? Lembra que a gente está falando de uma 85mm. Então, uma das características desse tipo de projeto é não ter distorção porque ela foi desenvolvida para facetas humanas. Então, não é interessante a gente ter essa distorção. Por exemplo, você está me vendo agora de uma 24mm, a câmera está, sei lá, 70 centímetros de mim. Então, quer dizer, eu estou distorcido, eu não sou desse jeito que você está me vendo. Eu sou muito mais bonito, né, José? Peraí, vou me valorizar aqui, tô com os cabelinhos brancos, mas peraí. Então, nesse projeto aqui você não vai ter distorção, pode ficar tranquilo. Cores e contrastes. Essa lente está se saindo muito equilibrada e isso torna ela uma boa lente. Quando a gente fala de cor, ela tem um pequeno desvio ali para o magenta, o que é muito bom para a pele, mas nem sempre você quer isso. Mas dá para perceber um desvio leve ali para o magenta, tá? Mas eu gosto das cores porque as cores não tem aquela vibração exagerada e também nem é soft, então é interessante. Contraste é a mesma coisa, toda foto que eu fiz aqui eu não precisei ficar no slidinho de contraste lá para aumentar porque estava voltando. O flare, eu sempre deixo para vocês aí. O flare eu achei bonito, achei um desenho interessante do flare. Agora, em certas situações ali, eu achei que perde um pouquinho mais de contraste do que deveria, principalmente em 1.4. Se você fechar para 2.8, já não influencia tanto. Mas em 1.4, tome cuidado com uma luz lateral muito forte, que você pode
ter ali uma perca de contraste indesejada. Vamos falar sobre o foco automático, que é sempre a dúvida da galera, né? Tio Ronaldo, eu tenho medo de comprar essas lentes porque eu não sei se o foco automático vai ser bom. Vamos lá, gente. Eu não testei tantas lentes paralelas com foco automático assim para ter uma conclusão. As da Make eu posso te garantir que tá funcionando muito bem. Tanto a que eu usei para Sony, quanto essa daqui que eu tô usando na Fuji. Não tive nenhum tipo de problema com o foco. Toda foto que eu fiz saiu com foco. O foco não é dos mais rápidos possíveis, mas ele é rápido o suficiente. A gente está falando de uma 85mm, que não necessariamente tem que ter o foco a milhão. Né? Lembrando que é uma lente feita para retrato. Então, o retrato tem uma pessoa parada aqui, você clica. Então, não precisa ter aquela super agilidade. Mas eu achei o foco rapidinho. Eu fiz teste aí até com vídeo, correndo, indo para trás, indo para frente. Quando chega muito próximo dela no vídeo, eu percebi que ela demora um pouquinho mais para focar. Mas ela acha, ela foca. Agora falando do desfoque, olha, eu gostei muito do desfoque, me lembra mais daquelas lentes vintage, apesar de ela ter uma resolução de lente nova, né, aquela resolução um pouco mais alta, mas o desfoque ainda me lembra aquele lance mais vintage, então eu acho bonito. Uma coisa que você pode me perguntar é, tio Ronaldo, se eu pegar a 55mm da Make, 85mm da Make 1.4, as duas 1.4, colocar numa full frame, colocar numa APS-C, eu tenho exatamente o mesmo ângulo de visão, eu tenho exatamente o mesmo nível de desfoque, olha... O ângulo de visão é muito próximo mesmo. No entanto que eu fiz a mesma foto aí que eu estou mostrando para você, e o ângulo de visão a gente percebe disso, que ela é muito próxima. E a linguagem você percebe que é muito parecido. O nível de distorção é inexistente nos dois projetos. O que é muito mais intenso é o desfoque da 85mm 1.4. Gente, a gente está falando do full frame. O full frame é o sensor maior, a lente é maior, e o full frame recebe mais luz também. Quando a gente vai para o APS-C, uma lente 1.4 na APS-C não é a mesma coisa que uma lente 1.4 no full frame. Para a gente igualar mais ou menos isso, existe todo um cálculo matemático que eu obviamente não sei fazer, porque eu não sei fazer nem o 2 mais 2, mas existe todo um cálculo matemático para você saber quanto você precisaria de abertura no APS-C para igualar ali a entrada de luz no full frame. Essa lente aqui, 1.4, teria que ser 1.2, 1.0, para a gente ter mais ou menos essa linguagem desse bokeh um pouquinho maior e tal. Claro, muitas outras coisas vão influenciar também no tamanho desse bokeh, tá bom? E agora você tá vendo aí um comparativo de uma lente 35mm 1.4 junto com a 55mm 1.4. Quando a gente tenta igualar, se eu tentar me aproximar, não vai ter como, cara. Eu vou ter aquela distorção de perspectiva e muda completamente a imagem. Essa distorção fica gigantesca, né? A gente, obviamente, pode usar como linguagem, isso não é uma regra. Por isso que não adianta você comprar uma 35mm pro full frame, colocar na sua APS-C e falar, ah, agora estou com uma 50. Não, você vai estar com uma 35. Acho que deu pra entender. Bom, meus amigos, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa curiosidade. Deixa nos comentários aí o que você achou dessa lente, o que você acha do sistema APS-C versus full frame, se você tem os dois, se você não tem. Eu futuramente vou fazer um vídeo falando pra vocês o que eu tô achando de usando o APS-C como minha câmera principal. Logo eu trago esse vídeo pra vocês, deixa eu usar um pouquinho mais para eu ter mais bagagem pra falar. Então é isso, meus amigos. Não esquece de se inscrever no canal, deixa aquele joinha e fui!